Fala, Nenzeira, sexto episódio da playlist Língua. No episódio de hoje, uma dúvida do meu aluno Rômulo, da Isolada Enem Anual. Ele me pediu que fizesse a questão de número 762 do meu livro de questões e que corresponde à de número 132 do Caderno Amarelo de 2016, primeira aplicação, e que obteve apenas 24% de acertos. Questão difícil, portanto. No final desse episódio aqui você vai ver a marcação letra por letra e já adianto que a verdadeira não foi a mais marcada. Como é que a gente faz então essa questão? Olhando aqui a referência bibliográfica, a gente conclui que é um texto a gente vê que é um texto do Coelho M, não sei quem é, em Freire M, suponho que seja o Marcelino Freire, um autor da literatura brasileira contemporânea, autor inclusive do excelente livro Contos Negreiros. Fica aí a dica literária para vocês, não vão se arrepender da leitura. Os 100 menores contos brasileiros do século, publicado em São Paulo pelo Ateliê em 2004. Tá bom, então a gente já sabe aí que é um conto pequeno, né? Um dos menores contos do século nessa seleção feita pelo Marcelino Freire. Os sinais de pontuação são elementos com importantes funções para a progressão temática. Então o texto vai andando nessa progressão temática, é o texto que vai andando e a pontuação influencia nisso. Nesse mini conto, as reticências foram utilizadas para indicar, então é uma questão de gramática, né, que pergunta para a gente qual a função das reticências. A gente até pode não saber essa função de uma lista pregressa, no texto a gente identifica, mas só fazendo aqui um, digamos assim, apanhado geral dos usos das reticências, a gente pode dizer que elas são usadas principalmente nesses casos que eu vou afirmar aqui. Ó. Caso número 1, para indicar uma enumeração que não se fechou. Né? Então a gente vai botando elementos e bota lá as reticências para dizer que essa numeração não terminou. A gente pode colocar as reticências quando a gente está escrevendo para indicar que a pessoa está gaguejando, que a pessoa está dando alguns silêncios, que a pessoa não está prosseguindo numa fala fluida. Eu aqui estou com a fala fluida, mas se eu parasse e ficasse um tempo, como é que eu ia mostrar isso escrevendo? Justamente com as reticências, tá bom? Então, segundo uso. As reticências também podem indicar, né, um silêncio, uma falta de resposta. Você vai hoje? Reticências. A pessoa, né, tô escrevendo isso, a pessoa não respondeu. E aí, rapaz, vai ou não vai? Né, eu quero salientar para o leitor que naquele diálogo a pessoa ficou sem responder. Pode ser aí, é um diálogo, eu tô vendo já que o mini conto é um diálogo, mas será que é isso? Então, as reticências podem indicar também, além dessas situações que eu já expus, algo que ficou subentendido. E aí, sai ontem? Saí. Com quem? Veja que não é um silêncio. Eu boto assim, né? Você sabe. E aí, reticências. Você sabe, a pessoa está deixando implícito que a outra tem conhecimento desses fatos. Então, há vários usos aí da reticência. Vamos ver o que aconteceu nesse mini conto do M. Coelho, dessa pessoa aí que escreveu, ó. LJC, já ia ler sem falar do título, mas o título já me dá uma deixa que pouca gente deve ter percebido. Parece nome de menor que apareceu no jornal. Né? O nome não aparece por extenso, aparecem as iniciais. Então, LJC. Então, é Lucas de Jesus, quase não sai. Lucas de Jesus Cruz. Né? Inventei aqui esse nome. 5 tiros? Perguntou a primeira pessoa. É. Brincando de pegador? É. O PM pensou que, diz a segunda pessoa, né? Hoje, repare que ele entendeu, né? Hoje, ele não perguntou, pensou o quê? Ele não indaga, pensou o quê? Não, ele entendeu. Cedinho, tá bom? Então, essas reticências estão indicando uma fala hesitante. Não é hesitação, não é... Que é uma alternativa plausível para muita gente, tá? Deve ter derrubado uma galera, ainda mais na letra A. Uma fala hesitante, uma pessoa que estava ali, né, com dificuldade de verbalizar, de expressar suas ideias. Então, né, não vou marcar ela aqui, apesar de ser um uso das reticências, o que pode confundir mais ainda o pessoal. Uma informação implícita. PM pensou que era talvez, em vez do menino estar correndo porque estava brincando, pensou que era um bandido, pensou que era um assaltante. Então, uma informação implícita. Ou o segundo interlocutor entende, tanto que pergunta, hoje? Cedinho. Entendeu? Uma situação incoerente. Não, né? Não está incoerente. Não ficou incoerente. Poderia até ser mais a letra A do que a letra C. A letra C eu colocaria
como uma das menos marcadas. Acredito eu, a gente vai ver daqui a pouco, marcação letra por letra. A eliminação de uma ideia. Não, né? Não está eliminando uma ideia, não colocou aqui para eliminar a ideia, não. Ela ficou subentendida. E a interrupção de uma ação, que tem muito a ver com a letra A, né? Interrupção de uma ação e uma fala hesitante ficariam bem parecidas. Até uma coisa assim que mostra que se a A tivesse correta, a E teria muitas implicações para também ser correta. Então aí, letra B, gabarito, que bate, vocês vão ver aqui, ó, com o gabarito oficial, letra B, nesse Enem de 2016, que teve média de 521 pontos, tá? Vendo aí a marcação letra por letra, a gente vê, por exemplo, que a letra E obteve 40% de marcação. Engraçado, né? A letra E, que eu achava que ia ser menos do que a A, por exemplo, a letra E, a interrupção de uma ação, 40%, depois a letra verdadeira com 24%, como a gente viu, a letra B, depois a letra A com 16%, muito próxima, e aí a letra D de dado com 11%, a eliminação de uma ideia, e a que eu falei que seria menos marcada na minha intuição, letra C com 10%, de fato, a letra que eu achei menos interessante, uma situação incoerente nessa questão que teve aí quase 24%, né? Sendo que os institutos federais, os alunos egressos acertaram 31,6%, os alunos das escolas particulares 31,3%, escolas municipais 23,9% acima da média e escolas estaduais 21,6% abaixo da média, nessa questão de competência que diz o seguinte, ó, analisar, interpretar e aplicar recursos expressivos da linguagem, relacionando textos com seus contextos, mediante a natureza, função, organização, estrutura das manifestações, de acordo com as condições de produção e recepção. Bem ampla, né? Muita coisa cabe aí nessa competência. E a habilidade 16, vamos ver? Relacionar informações sobre concepções artísticas e procedimentos de construção do texto literário, né? Já que se trata aí de um mini conto, mas poderia ser mais especificamente o uso da língua, né? O uso das reticências para a produção de um efeito de sentido. Quando se colocam as reticências aí, é criado um efeito de sentido, que é essa interrupção do pensamento, tá bom? Então, fica aí o gabarito letra B e não sai daqui não. Te convido a continuar aqui no canal, vendo agora uma questão que falou sobre o parnasianismo. Será que você sabe, já que a gente estava falando de literatura, interpretar um poema parnasiano? Venha comigo, é só clicar nesse vídeo que apareceu aqui do lado e em um segundo a gente se vê falando de parnasianismo.